Olá, pessoal. Olá. Estamos aqui para mais uma live e hoje estaremos com o psiquiatra Dr. Fernando. Só um minutinho, eu vou convidar ele para participar com a gente. Olá, Luara, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Oi, Julie. Oi, Fernando, tudo Tudo? Tá me bem? escutando? Tá me vendo? Tô te escutando e tô te vendo Ah, super bom. bem. Ah, que bom estar aqui com vocês, com todo mundo na live. Já temos algumas pessoas aqui, Fernando, com a gente, a Luara, o Legal, Jean. bem-vindos. E, e hoje a gente vai abordar um tema super importante, né? Que é sobre os transtornos mentais que aumentam o risco de suicídio. Então, hoje, no Setembro Amarelo, né, a ideia é que a gente traga essa reflexão sobre possíveis sinais que possam indicar que você, uma pessoa ao nosso lado está com algum problema e que esse problema pode afetar a qualidade de vida a ponto dela cometer um ato que é tão intenso, né, para qualquer pessoa, que seria o suicídio. Bem, pessoal, muito obrigada por você que está aqui acompanhando a gente, né? É uma honra, é a primeira vez que a gente está com o Dr. Fernando. Então, para você que é a primeira vez que está acompanhando a nossa live, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Júlia Silveira Gomes, sou psicóloga, tenho uma empresa que se chama Julie Neurofeedback e conto com a parceria maravilhosa do Fernando para acompanhar os nossos pacientes que têm queixas psiquiátricas. Então, Fernando, se apresenta. Legal. Primeiro, obrigado, Julie, pelo convite, né? Então, eu sou Fernando Malinovski, sou médico psiquiatra. Eu atuo no consultório, né, também no espaço da Julie, né, quando há demanda, e online, quando é preciso também. Atuo no hospital privado aqui em São Paulo, no Hospital Dia. E estou no Unifesp também, né, no CAISM, que é o Centro Psiquiátrico da Unifesp, onde eu atendo, mas principalmente eu sou preceptor lá da residência e participo do PROESC, né, o que é o Programa de Esquizofrenia. Isso, legal. Então, é justamente no PROESC, o Programa de Esquizofrenia, que eu tive o prazer de conhecer esse profissional maravilhoso, que de coração enorme, que é o Fernando, e que topou estar aqui com a gente hoje para conversar sobre essas questões que a gente fala, né, de transtornos psiquiátricos. Mas, conversando essa semana com o Fernando, ele falou assim, puxa, não é só um transtorno, às vezes tem pessoas que não têm um diagnóstico, que não têm um transtorno, mas que também estão sujeitos, né, a cometer algo tão intenso assim na vida, né, que seria uma tentativa de suicídio. Então, Fernando, fala pra gente assim, como que é essa visão, né, dos pacientes, como que é a visão do psiquiatra e por que uma pessoa deveria procurar ajuda? É, é, Começando por essa questão, né, que não é só pessoas com algum transtorno psiquiátrico que podem ter o risco de suicídio, né, eu acho que a gente tem exemplos recentes que podem ajudar a entender isso, né. Eu vejo que basicamente suicídio acaba sendo mais frequente em duas situações, né, ou quando a pessoa ter a vontade ou a urgência de sair de uma situação, né, ou não tem a perspectiva futura, né, de esperança, de conseguir construir algo. É, e a gente vê que, por exemplo, em grandes eventos do mundo, né, crises financeiras, agora mesmo na pandemia, né, situações extremas assim muitas vezes causam suicídio mesmo em pessoas que não têm um transtorno psiquiátrico prévio, né. É claro que ter um diagnóstico psiquiátrico é um fator de risco, né? Alguns diagnósticos são um fator de risco, porém não são só essas pessoas que têm esse risco. Então, é, por isso a importância do Setembro Amarelo, né? Para a gente poder falar mais sobre esse assunto e poder alertar mais as pessoas sobre o assunto e trazer a informação correta, né? Porque eu acho que a gente vive numa era em que tem muita informação disponível e muitas vezes informação é de má qualidade. Então, eu mesmo lidando com essa situação todos os dias da minha vida praticamente, antes da live eu até pesquisei algumas coisas aqui para não trazer informação desatualizada ou errada,
porque a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de falar sobre esse assunto, ainda mais em público. Uhum. E, Fernando, me chamou muita atenção de você falar assim, a pessoa que não tem transtorno prévio, né? E o que que você quis... Oi, Ana Lívia, tudo bem? A gente não podia deixar de Oi, dar um oi para ela, né? Maravilhosa, tá aqui com a gente. Mas transtorno prévio, o que que você quer dizer com isso? E para uma pessoa que está nos assistindo, né? O que seria um indicador assim de que eu não tenho transtorno prévio, mas isso que está acontecendo comigo agora é um sinal de uhum. alerta? O transtorno prévio, que eu quero dizer, então, é o diagnóstico psiquiátrico, né? Então, temos alguns transtornos psiquiátricos que aumentam o risco de suicídio, né? Talvez a gente vá se aprofundar um pouco mais disso mais para frente na live, mas para falar alguns, né? Então, alguns transtornos que a pessoa pode ter o diagnóstico e que aumentam o risco de suicídio é depressão, né? E vários tipos de depressão, Uhum. transtorno bipolar, né? Aumenta o risco de suicídio. Ter o diagnóstico de esquizofrenia, né, que é um dos nossos principais campos de estudo, aumenta o risco de suicídio. Abuso de substâncias, né, que está cada vez mais presente, aumenta o risco de suicídio. Transtornos de personalidade, né, como personalidade borderline ou histriônica, também podem aumentar o risco de suicídio. Então, todas as pessoas que têm alguns diagnósticos, né, que pelos estudos mostram que tem relação com o suicídio, a gente tem que redobrar a atenção, né, para que essas pessoas não desenvolvam pensamentos suicidas e eventualmente tenham o ato suicida, né? Porém, mesmo pessoas que não têm esses diagnósticos, né, se estiverem sob, muitas vezes, grande pressão ou grande estresse, ou sofrer algum tipo de desilusão, algo nesse sentido, muitas vezes o suicídio acontece, né? A gente tem relatos, por exemplo, talvez um dos mais famosos, né, na crise lá financeira nos Estados Unidos, de 29, das pessoas perdendo todo o dinheiro e de repente pulando pela janela, porque aquela situação criou uma angústia tão forte e reduziu tanto a perspectiva de futuro que a pessoa não viu outra saída senão fazer esse ato. Então, mesmo pessoas sem diagnóstico prévio, muitas vezes podem ter o risco de cometer um suicídio. Tá. E aí, Fernando, nesse caso, né, que você deu da crise, essa pessoa, por exemplo, né, uma pessoa hipotética que perdeu muito dinheiro e acabou cometendo o suicídio, não necessariamente ela entrou num quadro de depressão que pudesse ser observado e cometeu o suicídio. É isso que você está Isso, né? falando? É claro que se você for avaliar a pessoa naquele instante que ela está angustiada e que ela perdeu todo o dinheiro, né, nessa situação hipotética, você pode até tentar ver ali alguns critérios que fecharia para a depressão, mas um dos critérios, por exemplo, que a gente usa para o diagnóstico é o tempo que o sintoma está presente, né? E naquele caso, não. O sintoma e aquela apresentação, a maneira que a pessoa está, aconteceu há poucos minutos, ou poucas horas, ou poucos dias. Então, nesse caso, a pessoa não tem um diagnóstico prévio, então uma história de um diagnóstico anterior, porém, por uma circunstância nova, né, que ela não soube lidar, o suicídio acabou acontecendo. Uhum. Uhum. E nesse caso, né, a pessoa, a gente pode dizer assim, que sob o efeito de um forte estresse ou sobre o efeito de uma ansiedade, né, porque sempre que a gente pensa em suicídio, acho que a gente pensa na depressão, na tristeza, mas nesse caso são outras coisas que levaram a essa ação, Isso, é né? isso? E tem outros exemplos na história, né? A gente pode falar agora de uma desilusão amorosa, por exemplo, né? Acontece, né? Quando a pessoa às vezes tem um apego muito grande ao parceiro, à Uhum. parceira, o relacionamento acaba e isso pode desencadear pensamentos de morte, de autoagressividade que antes não estavam Uhum. presentes, né? Uma pessoa íntima, uma pessoa sem diagnóstico anterior, sem tratamento anterior, porque não tinha essa demanda, não tinha essa necessidade, mas nesse momento que teve um término de um relacionamento, não soube lidar com aquela situação e acabou também indo para esse caminho do suicídio. Acontece com certa frequência, né? Como eu falei, eu trabalho em um hospital particular, também estou lá no CAISM, a gente vê com alguma frequência, sabe, pacientes internarem, internação integral psiquiátrica por conta de tentativa de suicídio por essa questão, por terminou o relacionamento, alguma coisa assim, e não soube lidar com a situação a ponto de ter esse pensamento suicida e eventualmente tentar cometê-lo. Ai, nossa. E Fernando, nesse caso, assim,
quando a gente pensa, né, sobre a prevenção, quando acontece um evento como uma queda na bolsa, está muito fora do nosso controle, né? Mas o fim de um relacionamento é algo que talvez possa ser trabalhado de alguma forma ou que a pessoa possa procurar ajuda. Você tem alguma orientação que a gente possa fazer e pensar nesse tipo de situação especificamente? É difícil prever, né, que isso vai acontecer, porém, eu acho que um apego muito grande ao parceiro, à parceira, né, nunca é muito saudável emocionalmente falando, né? Eu acho que o relacionamento tem que ser, em geral, uma relação de troca, né? Então, quando a gente vê que a pessoa está muito dependente afetivamente, não consegue ficar longe, tudo está relacionado àquela pessoa no dia no dia a dia, na sua rotina, eu acho que é, por exemplo, um sinal de alerta. Não que o relacionamento tenha que acabar, não é isso, mas aquela pessoa tende a criar vínculos, às vezes, de maneira não tão saudáveis e que é importante que isso seja trabalhado. E aí eu acho que entra o papel da psicoterapia, por exemplo, né? Que eu costumo falar que todo mundo precisa, em algum momento da vida, fazer psicoterapia, nem que seja por algumas semanas ou alguns anos, mas eu acho que aprender a lidar com os pensamentos, com as relações, com os planos, para muita gente isso pode ser fácil e vir de maneira automática, mas eu acho que está cada vez mais difícil, né, fazer isso. Então, estar atento, né, às dificuldades do dia a dia antes que a situação vá crescendo, vá tomando um tamanho e que o controle fique difícil é importante, né? E aí, de novo, eu acho que o Setembro Amarelo é uma oportunidade importante para a gente falar de saúde mental e fazer que as pessoas então, se percebam, né, e peçam ajuda se for necessário. Eu acho que a pandemia também foi um momento importante para isso, né, que as pessoas passaram a se perceber mais, várias precisaram ficar em casa e aí a partir disso passaram a se perceber mais e a lidar com problemas que às vezes não percebiam que tinham, né? Então eu acho que não dá para ter vergonha de pedir ajuda. Eu acho que essa é uma mensagem importante. E acho que o Setembro Amarelo tem esse foco principalmente, né, de que as pessoas que têm algum tipo de dificuldade não escondam isso, que peçam ajuda, porque sempre tem como melhorar, né? Eu acho que é importante dar perspectiva, dar esperança para as pessoas, e o Setembro Amarelo ajuda bastante nisso. Fê, e você falou duas coisas que eu acho que eu queria reforçar um pouquinho mais, que é sobre o pensamento, né, e sobre a pandemia. Quando a gente começou a pandemia, né, tinha muito uma incerteza do cenário e muitas pessoas tiveram realmente o seu negócio impactado, o emprego impactado, enfim, que vem aquilo da questão financeira e visão de futuro. E que tipo de pensamento a pessoa que tem o risco de suicídio tem para a gente entender qual é o sinal, né, de que pode ser que isso é um sinal de alerta. Vou te dar mais um exemplo. Uma vez uma pessoa falou assim, eu perguntei, como você tá? Ela falou, bem não tô, mas quem é feliz todo dia? Né? E aí eu falei, não, já argumentar com essa pessoa já fica um pouco difícil, né, quando ela te fala isso, mas já é um sinal pra gente de que se você não é feliz consigo mesma, ou consigo mesmo, né, alguma coisa pode ser trabalhada, né? Então, quando você falou do pensamento, que tipo de pensamento que a gente pode dar de exemplo para quem está ouvindo a gente se perceber? Será que eu tenho esses sinais? Eu acho que estar triste, né, se sentir triste é um fator de risco, claro, mas talvez mais do que esse fator de risco, eu acho que o mais ligado ao suicídio ainda é a falta de perspectiva de vir a ser feliz, sabe? Porque eu acho que em algum momento ou outro, as pessoas passam por momentos tristes, claro. Agora, não conseguir vislumbrar e estar feliz nem amanhã, nem daqui 5 anos, nem daqui 10 anos, nunca. Eu acho que essa falta de esperança, de perspectiva, é um dos pensamentos mais ligados ao suicídio, né? Então, eu falei ali no começo, né, que talvez os dois mecanismos, tem outros, mas talvez os mais claros ali, como a Fernanda colocou, a desesperança, talvez os dois principais sejam então essa falta de perspectiva de futuro, né? Então a relação de não conseguir almejar algo, a felicidade, ou a questão de tentar fugir de algo que está ameaçando ela fisicamente, emocionalmente, a forma que for, né? Então, para dar 2 exemplos, a gente tem na depressão, então uma depressão grave muitas vezes tem a ver com
com esse pensamento, né, de não conseguir ter esperança, de não se ver sendo feliz nunca, né? Então, esse tipo de pensamento, a questão da baixa autoestima, de não se achar capaz ou achar que não merece as coisas, né? A questão de se sentir Uhum. abandonado, sozinho, né? E não ter essa perspectiva também de ter uma pessoa na vida, não necessariamente amorosamente, mas pessoas, amigos, família, né? Uhum. Então, tudo está relacionado à falta de perspectiva na depressão, por exemplo. Uhum. E em outro diagnóstico que eu falei, que é a esquizofrenia, né? Pode acontecer, né? E é até bem comum sintomas depressivos secundários à esquizofrenia, mas é muito frequente também a questão do medo, né? Da pessoa estar com medo de alguma coisa, se sentir perseguido, ameaçado, e por ter a sensação que não vai conseguir escapar daquilo, que aquilo vai estar sempre presente, essa ameaça, esse medo, muitas vezes o pensamento suicida começa a aparecer e muitas vezes acontece o ato suicida também. Então são basicamente essas duas situações, né? A falta de perspectiva e uma ameaça. São os dois mecanismos principais no qual o suicídio acaba acontecendo. Uhum. E durante o que você estava falando, veio no meu pensamento, né, a questão da adolescência, que é uma fase em que às vezes os jovens têm dificuldades de se colocar ou percebem demasiadamente as coisas como ameaça, além daqueles desafios, né, que colocam em risco, né, para autoafirmação. Você percebeu se na pandemia teve um aumento na incidência de tentativas de suicídio em algum grupo específico, independente de ter um transtorno É, prévio? esse é um assunto que vem sendo bastante perguntado, bastante estudado também, né? A questão é que os dados não estão totalmente consolidados ainda, né? A pandemia, teoricamente, não nem acabou ainda, né? A gente sabe que está tudo muito mais tranquilo, mas teoricamente está acontecendo ainda. Uh, Uhum. Historicamente, assim, o suicídio é uma causa muito importante de morte, de mortalidade entre jovens, né? Se eu não me engano, no Brasil, assim, entre meninos, né, até 19 anos, é a terceira causa, não, minto, é a segunda causa, né, tá Uau, atrás só de assassinatos, o que é muito triste, né? uau. Em meninos é assassinatos em primeiro e em segundo é causas violentas, acidentes, um carro, etc. Em meninas, que é a segunda causa, até 19 anos, se eu não me engano também, a primeira é fatores ligados à gravidez, à gestação. Então, é uma causa muito importante Uau. para a mortalidade na infância, na adolescência, e esses números não mudam tanto quando a gente vai saltando, né? Então, quando a gente vai de 19 a 25, de 25 a 40, o suicídio, se eu não me engano, em todas as faixas etárias no Brasil tem entre as 10 principais causas de morte. E aí, em relação a essa faixa etária, né, de pessoas mais jovens, sem dúvida, assim, a pressão na escola, em casa e todas as mudanças que são típicas nessa idade acabam sendo fatores de risco, sim, né? Tanto para a população em geral nessa idade e também para grupos minoritários, né? Eu vi alguns estudos recentemente, acho que do ano passado, que mostram que indígenas, por exemplo, têm maior índice de suicídio por conta até da maior dificuldade de colocação social, de interação social, por conta de toda a diferença cultural. Pessoas LGBT também têm um risco maior e um índice maior de suicídio pelo mesmo motivo, né, e pela exclusão social que muitas vezes essa orientação sexual acaba acarretando. Então, sem dúvida, é um fator, uma causa de morte muito importante na infância e na adolescência e deve ser bastante debatida. E em relação à pandemia, então, como eu falei, os dados não estão totalmente consolidados, né? O que a gente sabe, e eu tenho certeza que você talvez tenha percebido também, né, Julie, que a procura por saúde mental parece ter aumentado de maneira muito importante assim, durante os últimos Uhum. meses, de 2 anos Uhum. para cá. Uhum. Não se sabe ainda se o que aumentou foi a gravidade, digamos assim, ou a maneira que as pessoas vivenciam aqueles sintomas ou aquele transtorno, ou se aumentou realmente o número de diagnósticos. Isso ainda não está totalmente claro, né? E o suicídio é mais ou menos a mesma coisa, né? No Brasil, o suicídio, a incidência é quase 7 casos a cada 100 mil habitantes. É um número considerável, Uau. porém ainda está abaixo do que é a média mundial.
Nos últimos anos, esse número vem subindo, na verdade, vem se aproximando da média mundial, infelizmente. Então, quando a gente vê um crescimento, por exemplo, do número de suicídio de 2019 para 2020, de 2020 para 2021, fica difícil falar que essa maior incidência de suicídio foi por conta de um aumento que já vinha acontecendo antes ou foi por conta da pandemia. É meio difícil, logicamente, estatisticamente, de se fazer essa avaliação, apesar que a tendência, o que mostra alguns números iniciais é que sim, que teve um aumento, porque esse aumento no número de diagnóstico, que é o que também a OMS e alguns estudos bem importantes que saíram recentemente indicam, que a gente tem maior ansiedade, principalmente, mais depressão durante a pandemia. Se esses são fatores de risco, como eu falei, a tendência é que o número de suicídios também aumente. Os dados ainda são um pouco conflitantes. Tem estudos que mostram que ficou igual, tem estudos que mostram que aumentou, tem estudos que até mostram que diminuiu. Eu acho que depende muito do local em que esse estudo é feito, né? As sociedades, as diferentes comunidades vivenciaram a pandemia de maneira muito diferente entre si, né? Algumas tiveram mais lockdown, outras menos lockdown, enfim. Tem muito a ver com o aspecto socioeconômico, a gente não falou disso hoje ainda, mas pobreza tem muita relação com o suicídio. Esse já é um dado relativamente bem consolidado assim, na literatura, por tudo que a pobreza acarreta, né? Desde a exclusão social, desde a redução do acesso a cuidados médicos, a vulnerabilidade social em relação à violência, né? Então, todo esse estresse relacionado à pobreza também é uma causa importante de suicídio, ou, na verdade, um fator de risco para suicídio, importante e interessante de ser levantado. Falei demais. Nossa, não, são tantas informações assim importantes e que a gente não se dá conta, né? Porque a gente, quando pensa em suicídio, pensa talvez numa pessoa que já tem uma doença prévia, como você falou, que passou por uma internação, enfim, mas não, talvez a gente não para se dar conta que isso, meio que qualquer pessoa tem a possibilidade de passar por uma situação tão estressante ou ficar tão vulnerável a ponto de pensar no suicídio como uma alternativa para aquilo, né, para essa dor que ela está vivendo. E acho que eu queria falar um pouquinho sobre isso, né, sobre qual que é o, entre aspas, né, o papel do suicídio na pessoa que tenta o suicídio, né? Será que de fato ela quer morrer ou ela quer alguma outra coisa e esse é o caminho que ela encontra? Na sua experiência, né? O que você pensa sobre Eu isso? acho que tem as duas coisas, né? Tem o suicídio em que a pessoa tem a intenção de morte mesmo, né? E tem um suicídio que a gente pode chamar de acidental, né? Em que a pessoa está ali cometendo mais um ato de autoagressividade, de autoviolência e acaba acontecendo, né? Por algum perder a mão, digamos assim, acabar exagerando um pouco no ato e acabar acontecendo. Eu acho que tem dois tipos diferentes, assim. Tem aquele suicídio que ele é pensado, né, que a pessoa às vezes planeja por semanas, meses, né, para que aquilo aconteça, e tem aquele que é um ato mais impulsivo, né. O suicídio acidental, na grande maioria das vezes, acontece quando é um ato mais impulsivo, né, a pessoa acaba cometendo ali um ato no momento, por reação a alguma situação mais aguda e acaba acontecendo. Enquanto no suicídio mais planejado, muitas vezes a pessoa até simula uma melhora, né, para o médico, para a família, para os amigos. Não, estou bem, estou melhorando, não preciso mais de ajuda, para ter ali um espaço para cometer o suicídio. Mas acontecem as duas situações. Nesses exemplos que a gente trabalhou inicialmente, né? Então, com uma crise muito grande ou a questão da pandemia, me parece que isso aumenta, né? Ou dá mais combustível para esse tipo de suicídio impulsivo, né? Onde a pessoa é acometida por um sofrimento grande e não sabe lidar com aquilo. E pessoas com transtorno prévio seriam as que mais fazem o suicídio planejado? Você acha que tem algum sentido isso ou não? Geralmente sim, né? Um transtorno mental crônico, né? Ele traz um sofrimento e toda uma sobrecarga, não só para o paciente em si, mas para a família,
e torna, então, o planejamento do suicídio mais provável, né? É, e situações agudas geralmente tem a ver, assim, com casos em que a pessoa às vezes não tem um transtorno prévio, como você falou, mas depende muito do contexto também, né, Júlia? Eu acho que nessa questão da pandemia, por exemplo, uh, não tenho nenhum caso específico, vou estar falando hipoteticamente, mas para uma pessoa que, por exemplo, perdeu alguém muito próximo, de repente perdeu a fonte de renda, não tem, está fechado às vezes um espaço ali de 20 metros quadrados o dia inteiro por meses, né? O risco do suicídio fica maior, né? Agora, para uma pessoa que pode até ter perdido um pouco de dinheiro, mas não tem uma situação financeira tão complicada, perder alguém próximo, mas tem um apoio social maior, tem uma casa grande, pode estar fechado ali, mas tem um jardim para pegar um sol, enfim, eu acho que são circunstâncias muito diferentes, né? Eu acabo voltando para aquela questão do risco socioambiental, digamos assim. Eu acho que esse é um fator muito importante, né? E são populações que, em geral, são mais vulneráveis, né? Uhum. Fê, eu queria que a gente debatesse duas coisas que a Alexandra, eu não sei se é Alexandra ou Alexandra Moraes, é uma psicóloga, escreveu para a gente. O primeiro ponto é a escola enquanto fator de proteção, né? E eu penso que para essas, talvez, crianças com vulnerabilidade social, né, que talvez têm fome ou não tem uma orientação adequada dos pais, isso seja fundamental. Tem até o projeto Cuca Legal, eu acho que do Bressan, né, que vem nesse sentido. Se você puder comentar um pouquinho. E o segundo ponto sobre o suicídio em idosos, eu convido você para estar com a gente na live da semana que vem, que ela é especificamente falando com uma geriatra e com uma neuropsicóloga sobre a questão, né, do aumento das chances de suicídio em idosos, quais os sinais que a gente deve se preocupar, né? Então, mas se você Claro. quiser comentar um pouquinho também sobre esse segundo tema. Em relação à escola, né, de fato, sim, eu acho que a escola é um hub, né, um centro muito importante para multiplicar o conhecimento, né, porque quando é feita uma palestra na escola, uma intervenção na escola, muito frequentemente o adolescente e a criança vai levar aquela informação para os pais, para o tio, para a avó, para a família, aquela informação vai se espalhando, né, então a intervenção na escola é muito importante. É, eu acho que a questão da exposição que a escola traz, naturalmente é um espaço de pressão social, o bullying é muito frequente e é algo, não vou dizer que é característico das crianças, porque não é exatamente isso, mas é um pouco mais próprio dessa idade por toda conta do desenvolvimento, a questão de se comparar, de tentar se reafirmar no mundo, de tentar pertencer ao grupo, toda aquela questão muitas vezes acaba aumentando a pressão social, o sofrimento relacionado a isso, e frequentemente, então, sintomas depressivos ou ansiosos aparecem, que, como a gente falou, já são fatores de risco para suicídio. Tem algumas intervenções em escola que são interessantes, o que é legal que você falou, é um dos mais importantes, né, para tentar promover a saúde mental em crianças e adolescentes na escola, né. Muito importante também professores estarem atentos, né, a sinais de alerta. Eu acho que as crianças são diferentes entre si, muitas são mais caladas, assim, personalidades diferentes, mas quando aquela criança passa a ficar muito isolada, quando aquela criança passa a ter um rendimento escolar muito abaixo do possível, quando é visível que ela é alvo de bullying ou de algum tipo de violência ou humilhação, né, quando ela demonstra sinais de tristeza, né, de choro ou de ansiedade, uma idade que muitas vezes também é automutilação, né, é frequente, então ficar atento a essas questões. Então, tudo isso no ambiente escolar são fatores de risco importantes para a gente tentar reduzir, né, esse número triste. Quer dizer, a escola ela pode funcionar como um fator de proteção, mas também como um fator de risco, dependendo de como ela funciona para o Exatamente, indivíduo, né? né? Ainda mais, por exemplo, nessa população que eu falei especificamente, por exemplo, né, de LGBT, que é quando a sexualidade começa a aparecer ali, né, na adolescência, por exemplo, se o adolescente, a criança não consegue se perceber como aceito, ou passa a se perceber como diferente, ou como errado, né, muitas vezes isso vai causar esse sintoma depressivo ou ansioso, e crenças de abandono, de desesperança, de ruína, que as coisas não vão dar certo, e aí o suicídio passa a ser mais frequente, né?
Eu vou deixar para a live do pessoal da geriatria, mas eu posso só dar um pitaco em relação a isso, que com certeza assim, o número de suicídio entre idosos vem crescendo também, né? Tem algumas causas apontadas para isso. Uma delas é o abandono, né? Muitas vezes o idoso, ao ficar idoso, ele perde contato com a família, com pessoas próximas, né? Às vezes ele é visto como estorvo, algo nesse sentido, e isso como eu falei, de novo, pode causar depressão, e como a gente falou, é um fator de risco para suicídio. A perda da autonomia, né? Então as pessoas ficando mais velhas, né? Que é uma situação que vem acontecendo mais no Brasil, né? Então doenças crônicas muitas vezes impede a pessoa de comer o que quer, de se locomover sozinha, às vezes até questões ali do dia a dia, né? De ir ao banheiro, de cozinhar, etc. Então essa perda de autonomia também é um fator de risco para suicídio, é um fator de risco para depressão que leva ao suicídio. Então, eu acho que o envelhecimento do Brasil, da população brasileira, acaba aumentando o número de idosos ali acima de 70, 80 anos, que é uma população que tende a ser menos autônoma, que tende a estar mais sozinha, né, mais abandonada, e esses são fatores que acabam muitas vezes estando ligados a algum ato suicida. Uhum. Então, no caso, né, acho que essa questão do abandono que você falou, independente da idade ou do momento da vida, se você é um idoso, ou se você é uma criança ou um adulto, tem essa sensação de abandono, isso é talvez um dos fatores que a gente deva se preocupar. Com certeza, né? Eu acho que, como eu falei para as crianças, isso vale acho que para todos, né? Cada um tem sua personalidade, né? Tem pessoas que são mais sociáveis, tem pessoas que são menos, tem gente que gosta de ficar em casa, tem gente que gosta de sair todo dia, mas de maneira geral, o ser humano é um bicho social, né? A gente dificilmente vive sozinho, né? A gente precisa dos outros para funcionar, né? E essa sensação, né, de estar sozinho e, como eu falei também, a falta de perspectiva de ter alguém, né? Porque, de novo, estar sozinho eventualmente acontece, né? Agora, não conseguir se imaginar como tendo alguém daqui semanas, meses, anos, eu acho que essa desesperança é o que faz a pessoa acabar perdendo a perspectiva e acabar pensando, passar a ter pensamentos de morte, de suicídio. Então, o abandono me parece que, em geral, é uma causa muito evitável, né? Eu acho que em crianças mais claro, talvez, essa questão dos pais estarem mais próximos, da escola prestar mais atenção, né? Na vida adulta, muitas vezes, exatamente quando a pessoa sai da escola e se vê no mundo ali de trabalho, de ter que cumprir regras e obrigações profissionais, etc., e perde parte da vida social, então é um momento de risco importante também, então é importante a pessoa ter a sua válvula de escape ali, de fazer o esporte, de sair, de ir no restaurante, no cinema. Então, estar junto de mais pessoas, muitas vezes não é nem só estar necessariamente conversando com alguém, mas estar junto, de se sentir como sendo parte da comunidade. Isso é muito importante. Uhum, uhum. Legal, Fê. Eu acho que isso dá um gancho para uma coisa que eu queria refletir, de pensar sobre os sinais, né, que eu posso identificar em mim mesmo ou no outro, que possa ser um fator de risco, e de pensar sobre o que eu posso fazer para acolher ou melhorar o bem-estar dessa pessoa, né? Então, para você que está chegando agora, estamos com o Dr. Fernando, que é psiquiatra, e a temática é falar sobre transtornos psiquiátricos que aumentem o risco de suicídio, né? Pensando nessa bandeira do Setembro Amarelo, que é tão importante falar sobre esse tema, porque não é comum, né, que uma pessoa relate talvez que tenha tentado se suicidar, ou que a gente conviva com alguém que já tentou se suicidar. Mas, quando isso acontece, pode ser trágico, pode ser que realmente aconteça de fato, e aí é muito difícil não só para a pessoa, mas para a família inteira, né? Para todas as pessoas que estão nos arredores. Então, assim, puxa, se eu percebi que alguém na minha família parece ter um comportamento de quem se isola, ou de quem se sente abandonado, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu acho que tem alguns estágios diferentes, né? Eu acho que quando é um estágio mais inicial, digamos assim, que a pessoa
começou a exteriorizar pensamentos de morte, de autoagressão. Então, dá para ter um manejo mais conservador, digamos assim, né? De tentar conversar com a pessoa, buscar orientação profissional, mas eu acho que antes disso, o mais importante, talvez seja falar que é importante que cada um cumpra seu papel, né? Muitas vezes a família ali, irmão, pai, mãe, esposo, esposa, vão tentar cumprir o papel do psicólogo, da psicóloga, do médico, do enfermeiro, mesmo que a pessoa às vezes tenha aquilo como profissão, mas naquele contexto o papel é outro, né? Então eu acho que é importante cada um cumprir o seu papel, né? Então de acolhimento, de dar o carinho, de escuta, né? Então de dar o espaço à medida do possível, né? Quando o pensamento no suicídio não for tão intenso, tão frequente, é importante conversar com a pessoa, mas também deixar espaço para que ela consiga refletir e ter a vivência própria dela, né? Muitas vezes a privacidade é importante nesse momento, porém, quando o pensamento suicida está mais estruturado, está mais presente e é detectável, né, no consultório ou pela família, é importante estar presente junto, né, para dar um contorno e evitar que algo mais grave aconteça. A gente, muitas vezes, no hospital psiquiátrico, quando chega um paciente com ideação suicida, né, com pensamentos de morte, a gente ou opta pela internação, né, no hospital, que é útil, né, por algumas semanas, que é o mais frequente, ou quando é possível, a gente orienta a família a uma coisa que a gente chama de internação domiciliar, digamos assim, que é a pessoa ficar em casa, porém sempre acompanhada de alguém o tempo todo, né, não deixar a medicação disponível, né, não deixar objetos perigosos disponíveis, cuidar com janela, evitar que a pessoa saia sozinha, né? Então, eu acho que são dois momentos diferentes, né? Então, aquele momento mais inicial, em que ainda tem algum espaço para um manejo um pouco mais conservador, um pouco mais leve, e aquele momento mais adiantado, em que se a gente vê que tem um risco iminente, os cuidados têm que ser um pouco mais próximos para evitar esse auto-suicídio. Tá. E, Fê, uma temática importante, que é a temática central, né, e você já pincelou um pouco, é sobre quais transtornos psiquiátricos que realmente assim, estão mais associados. A gente já falou aqui que qualquer pessoa pode vir a cometer um ato por impulsividade ou por estar passando por uma situação que é muito difícil de lidar. Então, eu sei que não é exclusivo, né, desses transtornos que a gente vai conversar agora, mas qual é o transtorno que na literatura está, né, mais associado às tentativas? Por conta da incidência, né, a depressão é um dos transtornos mais comuns na psiquiatria, a depressão acaba sendo o transtorno mais associado mesmo ao ato suicida, né? Porém, tem muito a ver com essa questão da incidência mesmo, né? Se a gente for ver proporcionalmente, né, transtorno bipolar ou esquizofrenia mesmo, tem até o maior risco do que a depressão, né? E eu acho que aqui é um fator interessante de falar sobre suicídio e transtornos psiquiátricos, né? Na verdade, é um assunto que até precede um pouco essa conversa, é que a incidência de suicídio é muito, muito maior entre homens. Não sei se vocês sabem dessa estatística, mas é aproximadamente 4 vezes mais comum em homens o suicídio, sabe? É uma diferença bem significativa. E eu falei disso agora porque eu acho que tem muito a ver com como a pessoa vivencia, né, o sofrimento, o transtorno, né? Mulheres têm essa tendência muito mais comum de buscar ajuda, de falar sobre os problemas, né, enfim, de não sentir vergonha, de pedir ajuda, né, de se perceber mais, de conseguir refletir mais sobre a realidade, enquanto homens não têm essa prática, digamos assim, né? E eu acho que isso tem a ver com toda a questão cultural, a maneira como a sociedade funciona. Eu acho que tem a ver também com questões de pressão social, né, de fraqueza, que eu não posso demonstrar fraqueza, que chorar é coisa de menina, que eu não posso, que eu tenho que ser forte para os outros gostarem de mim, né? Então, tudo isso tem a ver com essa estatística de que 4 vezes mais homens cometem suicídio. Isso acho que a Alexandra colocou também é verdade, né? Então, apesar do ato suicida, da tentativa de suicídio ser mais comum entre mulheres, o suicídio efetivo acontece mais em homens porque homens tentam
por meios mais letais, né, mais agressivos, mais violentos, né, com arma de fogo ou outras maneiras. Então, essa diferença leva, essa maneira diferente leva a essa diferença. Então, a depressão, na depressão, por exemplo, é muito mais comum a mulher buscar ajuda, conversar com as pessoas de casa, com as pessoas próximas, e isso fazer com que o risco de suicídio diminua, né? Enquanto no homem a reação é menos, às vezes, de tristeza, de choro, e mais de raiva, de agressividade, de se fechar, e isso faz com que a busca a ajuda fique menos frequente, né? Então, a depressão tem essa característica. O transtorno bipolar é um pouco parecido, né? A questão específica é que no bipolar, aquela fase de mania, né, que é popularmente chamada de euforia, acontece. Muitas vezes é o momento em que o suicídio pode acontecer por conta da impulsividade, da expansividade, do comportamento mais inadequado, né? Então, acontece tanto nessa fase quanto na fase depressiva do bipolar, né? Na esquizofrenia, ela como eu falei, ela pode ser secundária à depressão, né? Então, um paciente psicótico que esteja deprimido, muitas vezes acaba optando pelo suicídio ou indo para o caminho do suicídio, mas também pode ser pelo psicótico em si, como eu falei, né? Então, ele se sentindo perseguido, ameaçado, isso faz com que a perspectiva de não conseguir sair daquela situação, ele acaba buscando o suicídio. E um que eu acho muito importante de falar, o transtorno, é o transtorno de personalidade, né? Você até falou um pouco sobre isso, não exatamente sobre isso, mas está tocando no assunto de que muitas vezes a pessoa não quer o suicídio, né? E acaba acontecendo. Em transtorno de personalidade é muito frequente, até o profissional, né, que atende, médico, psicóloga, acaba falando, não, ele não vai fazer, só está falando isso para chamar atenção, está falando isso só porque, enfim, gosta de se mostrar, mas não é bem assim, né? Então, em transtornos de personalidade, borderline, histriônico e outros transtornos, é muito frequente a pessoa, sim, ter essa questão de criar vínculos não muito saudáveis e a partir desses vínculos não saudáveis ter comportamentos inadequados, mas isso não significa que é motivo para o suicídio não acontecer, né? Pelo contrário, está ali entre os 4 transtornos, 4 grupos de transtornos que mais acontecem. E o outro como eu falei, transtornos por abuso de substância, né? E, de novo, né, o abuso de substância pode estar relacionado à depressão, tanto como causa, né, do abuso de substância como consequência. E nesse caso, o suicídio também pode acontecer de maneira acidental, né? Então, um paciente que acaba tendo uma overdose, né, nesse caso, muitas vezes é registrado como suicídio, né? E algumas vezes como morte acidental, mas frequentemente como suicídio. Tá. No caso dos transtornos de personalidade, a Alexandra perguntou sobre o transtorno de personalidade evitativo, né? Você teria alguma diferença entre os transtornos de personalidade que aumentariam essas chances? São os que eu falei, né? O evitativo não está entre os que têm maior risco, né? O maior risco é aqueles do antigo cluster B, né? Que os 2 principais são o borderline e o histriônico. Né? O evitativo também, qualquer transtorno de personalidade, né? Então, o evitativo, o anancástico, o esquizoide, esquizotípico. Então, qualquer transtorno de personalidade pode levar ao suicídio, tanto pelas características primárias de cada transtorno, mas também pelas consequências, geralmente sintomas depressivos ou ansiosos, né? Que são, muitas vezes, a consequência daquela forma que a pessoa funciona, e que aumenta o risco de suicídio. Fer, e uma coisa que eu queria perguntar e conversar um pouco com você sobre isso, né? É sobre o momento aí que a pessoa pode cometer o suicídio. Porque, às vezes, e aí você me corrige se eu estiver errado, né? Tem uma percepção de quando a pessoa tá, por exemplo, tá muito mal, tantos dias sem sair da cama, que esse é o pior momento em que a pessoa pode tentar o suicídio. Mas eu conheço alguns casos, né, em que a pessoa tinha recebido alta ou a pessoa tinha melhorado e aí sim que ela cometeu o suicídio. Então, tem um momento
que eu devo me preocupar mais se eu tenho um parente, uma pessoa querida, um conhecido que já tem um transtorno prévio e que eu preciso ficar alerta? Eu acho que a resposta é depende, né? Então não tem como dar uma resposta definitiva, né? Essa questão, por exemplo, da pessoa melhorar e a partir disso acabar cometendo um suicídio, tem duas situações diferentes, me parece. Uma delas é aquilo que eu falei, né, da pessoa melhorar ou fingir que melhorou, né, para ter o espaço para acontecer aquilo, né? Então, enquanto a pessoa está falando que vai acontecer o suicídio ou que vai cometer o suicídio, muitas vezes então as pessoas ficam mais próximas, acabam internando, às vezes, na instituição psiquiátrica, o psicólogo fica mais próximo, e aí fica mais difícil a pessoa ter espaço para fazer. Então ela vai falar que melhorou para ter o espaço para cometer aquele ato de suicídio. Acontece também que a pessoa, quando está menos depressiva, né, e está com aquela falta de energia menos presente, ela vai, então, exatamente se sentir mais energia e mais ativa e acaba, muitas vezes, por conta disso, tendo mais energia mesmo e mais pragmatismo para executar o planejamento do suicídio. Então, você tem duas situações diferentes. Então, difícil falar se em algum momento de mais risco, sabe? Eu acho que depende muito de cada caso. O que não se pode fazer é baixar a guarda, sabe? Eu acho que mesmo quando a pessoa está falando que está com pensamento suicida, fica mais concreto da gente saber que tem um fator de risco e protegê-la, né? Agora, quando ela fala que não está tendo, depois de ter tido por algum período, por exemplo, eu acho que é importante manter os cuidados mais próximos por algumas semanas, alguns meses, se possível, porque muitas vezes aquela melhora pode ser desses dois tipos que eu falei, ou uma melhora simulada, né, ou uma melhora que pode muitas vezes aumentar a energia daquela pessoa, né, mas muitas vezes aquelas ideias de menos-valia, de desesperança permanecem, né, então as duas situações coexistem, né, eu tenho mais energia, mas por outro lado eu ainda sinto que ninguém gosta de mim ou que eu estou abandonado no mundo. Então, a partir disso, eu vou cometer um suicídio. Então, tem as duas questões. Tá certo. Então, só para resumir, para quem chegou agora, né, existem alguns transtornos, né, que aumentam a chance de uma tentativa de suicídio, que seria a depressão, transtorno bipolar, a esquizofrenia, transtorno borderline, e você falou mais transtornos de personalidade em geral, particularmente o borderline e o histriônico, né? E transtornos por abuso de substância. Isso, os transtornos por abuso de substâncias, então eles aumentam, né, a chance da pessoa talvez tentar o suicídio, mas para pessoas que não tenham transtornos prévios, ainda situações críticas muito intensas, como pandemia, perder muito dinheiro, uma separação, ou, sei lá, falecimento do cônjuge, isso também pode contribuir para um quadro que levaria a uma tentativa de suicídio, mesmo que não haja um quadro de depressão ou algum transtorno. Exatamente. Né? Ok. E a gente falou um pouco sobre a questão da sensação de abandono. Falta mais ou menos uns 5 minutos aí para a nossa live, mas eu fiquei pensando em duas coisas. O que fazer, né, se eu estou percebendo que alguém possa se encaixar nisso tudo que a gente falou, né? E a segunda, que acho que é um parênteses em tudo que a gente falou, e o suicídio em crianças, ele acontece? Ou como as crianças, elas, talvez elas, não sei, tem a cognição ainda não tão elaborada, elas planejam menos? Ou você acha, como que é isso? Eu, sinceramente, nunca, não tenho nenhuma convivência sobre o suicídio em criança. Queria ouvir de você se isso acontece, pode acontecer. Acontece, né? É raro, por isso que a gente até não ouve falar, nem... bom, em noticiários já é uma conduta, né, que não se fala sobre suicídio, mas mesmo profissionalmente falando, é muito infrequente a gente ficar sabendo de suicídio entre crianças, mas acontece, né? E está, de maneira geral, relacionada a questões de humor, né? Então, de sintomas depressivos, então, essa é uma das causas em crianças. E outra muito frequente que a gente não falou, eu acho bom que você tenha levantado o ponto, Julie, que é violência, né? Violência doméstica,
em que as crianças muitas vezes não têm como pedir ajuda, né, e não têm como sair daquela situação. Muitas vezes não tem outros parentes, outras pessoas próximas que possam perceber aquela situação e tentar ajudá-la. Então, violência doméstica, infelizmente, é muito frequente no Brasil. E quando o suicídio acontece em crianças, né, muitas vezes está relacionado à questão da violência doméstica, dos mais diferentes tipos, né. É, e eu diria que, de novo, a escola tem um papel importante, né, nesse quesito, né. Muitas vezes é só na escola em que a criança tem um contato com pessoas fora de casa. Então, os professores, funcionários, de maneira geral, estarem atentos, né, a sinais de violência naquela criança, ou alteração de comportamento, para a partir disso acionar os meios competentes é muito importante. Uhum. E aí, e sobre o que eu faço, então, se eu percebo, por exemplo, uma criança, um adolescente com algum sinal, né, de isolamento, ou um adulto que tem algum transtorno, passou por uma situação muito intensa, porque eu sei que muitas pessoas vão falar, isso é mimimi. Quando que um comportamento vira um sinal de alerta? É, O que eu faço quando isso acontece? Aquilo que eu falei, né? Eu acho que é importante, em termos de ação direta, cada pessoa cumprir o seu papel ali, né? Então, pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, irmão tem que ser irmão, esposa tem que ser esposo, esposa, né? Eu acho que é importante, então, cumprir o papel ali de acolhimento. Eu acho que é a primeira situação, né? Então, levar a pessoa então a um atendimento profissional, né, com psicólogo, psicóloga, médico, médica, outros profissionais que eventualmente possam ajudar, terapeuta ocupacional, etc. E quando a questão é de um risco mais iminente, né, como eu falei, quando a gente vê que o risco está mais concreto, estruturado, muitas vezes uma opção é a internação, né? A internação é vista até hoje com um pouco de estigma por parte grande, eu acho, das pessoas. E eu acho que isso não é sem motivo, né? A internação psiquiátrica no Brasil de 30, 40 anos atrás era uma lástima, uma vergonha. E aí muitas das instituições acabaram fechando, e aí, como consequência ruim, foi a perda de vagas, né, em hospitais psiquiátricos, e teve essa questão do estigma, né, de que os hospitais são daquele jeito, que as pessoas vão ficar largadas e sujeitas à violência. Hoje as coisas são diferentes, e a internação psiquiátrica em casos mais graves, em que o risco de suicídio é mais próximo, mais concreto, eu acho que deve ser considerado assim, e é uma ferramenta importante, né? Então, eu acho que basicamente é acolher, né, dar espaço de escuta para aquela pessoa, fazer ela se sentir confortável, e dentro do seu papel, né, tentar reverter aquilo que a gente falou que são algumas crenças frequentes do suicídio, da questão da desesperança, da questão do abandono, do isolamento, da questão da baixa autoestima, da incapacidade. Então, mesmo em pessoas próximas, e mesmo a gente não sendo profissional de saúde, às vezes a gente pode fazer esse tipo de comentário de ajuda para a pessoa, né? De mostrar como ela é importante, de mostrar como ela tem qualidade, de mostrar que tem caminhos que podem ajudar ela a melhorar, né? Eu acho que talvez essa seja a principal mensagem, né? De dar perspectiva, de dar esperança. As pessoas têm a desistir da vida quando elas não têm esperança. Então, se a gente de alguma maneira ajuda ela a ter esperança novamente, essa situação tende a melhorar. Mas eu acho que é indispensável ter um acompanhamento profissional, né? Com psicóloga, com médico. Eu acho que sem esse tipo de acompanhamento, e principalmente em casos mais graves, mas em todos eles, a chance daquela situação ir crescendo de tamanho e fugir de controle em algum momento é maior, né? Então, não ter medo de pedir ajuda, não ter medo de pedir ajuda e ajudar a pessoa a ter esperança, a ter perspectiva. Eu acho que são os dois caminhos mais importantes. Legal, legal, Fê. Então, a ideia principal é, se você que está nos ouvindo, que vai assistir essa live em outro momento, percebeu alguma dessas coisas que a gente conversou, então, alguém que está muito isolado, está assim, com desesperança da vida, sem perspectiva, né? A primeira coisa é o acolhimento, é você talvez oferecer uma escuta, ou perguntar sobre como ela está se sentindo, se você pode fazer alguma coisa para ajudá-la. E o segundo ponto pode ser acionar profissionais, né,
que possam exercer esse papel, como psicólogo, psiquiatra. Você falou também sobre terapeutas ocupacionais, Isso, é né? isso? Eu acho que a intervenção multiprofissional é muito importante, né? A gente fica, às vezes, muito focado na parte medicamentosa e a terapia também, a psicoterapia também, mas há outras intervenções que são muito, muito importantes. A gente não falou aqui hoje, por exemplo, muito sobre. Fê? Oi, travou um Voltou? pouquinho. Voltou? Ah, Travou então um tá. pouquinho. Não, Voltou. eu estava falando como não só de psicólogo e médico, né, vive o paciente. Eu acho que é importante ter outras intervenções, às vezes nem Uhum. necessariamente terapêuticas, primariamente terapêuticas, mas atividade física, uma boa alimentação. Eu acho que é buscar ter um estilo de vida saudável mesmo. E eu acho que é bem importante falar um Uhum. aspecto que a gente acabou não conversando ainda, que a gente falou aqui então sobre o que fazer quando tem alguma pessoa próxima nessa situação, né? Então essa questão de acolher e tentar levar a uma assistência profissional, mas muitas vezes aquela pessoa pode não ter ninguém ao redor, alguém pode estar assistindo e não tem ninguém perto. E, e eu acho que então Uhum. uma mensagem assim diretamente para quem de repente está escutando é que tem a perspectiva, tem como melhorar. Eu particularmente faço isso todos os dias, a Julie também. A gente vê as pessoas melhorando e acontece, sabe? E tem o Uhum. 188, né, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, se você estiver passando por um momento difícil, as coisas não estiverem legais, pensamentos suicidas estiverem aparecendo, esse número tem psicólogos, tem profissionais que podem atender, conversar e dar o direcionamento correto para a ajuda chegar. Legal. E uma coisa importante, né, é que o CVV você pode ligar a qualquer hora, E né, isso é Fê? 24 horas. E, e também, assim, quando a gente fala o pensamento suicida, né, não necessariamente eu quero dar fim à minha vida, mas se você está numa situação que, nossa, eu acho que isso não vai melhorar, eu não vejo saída, ou eu não vejo coisas que possam fazer sentido na minha vida, já é um sinal para Com procurar certeza. ajuda, né? E hoje, principalmente com a pandemia, tem muitos profissionais que fazem atendimento online. Pode ser um atendimento psiquiátrico, um atendimento psicoterapêutico, enfim, tem recursos que podem chegar até você, né? Mesmo se você no momento não estiver conseguindo sair de casa ou não tiver uma iniciativa, né, de ir fisicamente a algum local, você pode acessar alguns recursos Com online, certeza. né? Bem, chegamos então, acho, ao final da nossa live. Conversamos sobre muitos assuntos importantes, né, que de alguma forma tocam as pessoas, né, tocam a mim, tocam o Fê, não só como profissionais, mas como pessoas que têm contato com outras pessoas que sofrem, né, que estão em sofrimento. E se você está passando por alguma situação difícil, não tenha vergonha, procure ajuda. Você não precisa se expor a qualquer pessoa, né? Falar sobre, eu não estou me sentindo bem, talvez para o seu vizinho. Mas procure uma ajuda profissional que você vai ser acolhido e bem recebido, né? Essa é a principal mensagem que a gente precisa ter aí pensando na prevenção do suicídio. É isso Né? aí. Fê, obrigada por tudo, por Imagina. estar aqui, pelo seu tempo. Obrigada pela parceria que a gente tem aqui no atendimento. E se você tiver interesse, você que está ouvindo, em falar com o Dr. Fernando, né? Ele vai estar marcado aí na live o seu Instagram. Você pode mandar um direct e agendar uma consulta se for preciso. Né? Ou se você tiver alguma dúvida específica, pode mandar uma mensagem para a gente, que a gente vai deixar a resposta aqui no final da É live. isso. Tá bom? Pessoal, obrigado a Tchau. todos. Obrigada, Nolívia, Priscila, Célia, todo mundo que ficou até o final com a Tchau, gente. gente. Um Obrigado, Júlio. beijo. Tchau, tchau.